Queridos alunos dos terceiros anos da Escola Vidia Carneiro de Barros, bom dia. Nossa aula de inglês desta semana, trabalhado pelos professores Paulo José e Irene Rodrigues, traz como tema igualdade e equidade. Além disso, nós vamos tratar dentro do texto a questão dos advérbios e nossos objetivos, refletir a linguagem verbal e não verbal do texto, conhecer e destacar os advérbios no texto. Observem esse quadro. Nós temos aqui na primeira coluna, onde eu estou passando o mouse, se vocês observam, tem 3 personagens. Eles estão assistindo uma partida de jogo, de futebol. Aí eu pergunto para vocês, quem dos 3 aqui está tendo a melhor visão desse campo? Observe aqui do outro lado, na segunda coluna, os mesmos personagens, agora com as suas bases adaptadas de acordo com a sua necessidade, com o seu tamanho. Quem é que está se sobressaindo aqui entre os 3? Dá para observar se tem alguém tendo mais visão do que os outros? Então fica aí no ar esse questionamento para que vocês reflitam sobre a diferença entre equidade e igualdade, igualdade e equidade. Quando a gente fala em igualdade, trabalha-se a questão da oportunidade igual para todos. Vocês vão ver aqui onde eu estou passando o mouse, aqui, né, a oportunidade é esse banquinho aqui que é igual para todos. Já aqui no segundo quadro, a diferença é que nesse processo aqui, a oportunidade ela é adaptada, de maneira que todos tenham a mesma visão e tenham acesso ao mesmo conhecimento dentro das suas necessidades, ok? Você já percebeu a diferença entre igualdade e equidade? Já foi uma pergunta feita antes. Esse desenho ele ilustra bem essa questão desses conceitos entre igualdade e equidade. Mas ainda nos perguntamos, o que precisamos fazer como sociedade para oferecer as melhores oportunidades para os seus membros na nossa atualidade de hoje? O segundo tema nosso é a questão dos advérbios, ou seja, a gramática do próprio texto, que ela deve caminhar junto com a nossa interpretação. Então nós temos aqui que os advérbios são palavras que modificam o verbo, o adjetivo e o próprio advérbio. E dependendo do sentido que ela pode trazer em uma frase, nós temos como advérbios os seguintes: advérbio de tempo, advérbio de lugar, advérbio de afirmação, advérbio de negação, advérbio de ordem, advérbio de dúvida, intensidade, frequência e interrogativos. Sobre os interrogativos, sobre os advérbios interrogativos, nós temos os seguintes: how, para dizer como, when, para dizer quando, where, para dizer onde, e way, por quê. Observe também nesse slide que os adjetivos, eles também passam por modificações para se transformarem em advérbio. E quem é que vai fazer essa transformação? Vocês observam que aqui tem um LI no final de cada uma das palavras nessa segunda coluna. Esse LY é exatamente ele que vai caracterizar que estas palavras são advérbios, ou seja, adjetivos transformados em advérbio. Por exemplo, a palavra brave, a clear, happy, perfect, quick, serious, ou seja, essas palavras acrescidas do LY, elas vão ser transformadas em advérbios. Temos aqui, para finalizar nossa aula de hoje, a pequena reflexão e síntese do que nós falamos durante o conteúdo da aula de hoje. Vejamos. O texto, quando trata da igualdade, ele está se referindo à igualdade de oportunidade para todos, como vocês viram lá nos banquinhos
adaptados e não adaptados. 2. O texto, quando trata da equidade, ele está fazendo referência à adaptação das oportunidades. 3. O sufixo ly, mente, ly, mente na nossa língua portuguesa, transforma adjetivos em advérbio. 4. A linguagem do texto, verbal e não verbal. Aqui eu quero chamar a atenção porque nós vimos que lá não aparece o texto juntinho do texto verbal. Mas se você for lá no seu livro, você vai observar que os dois estão juntinhos, a lado, para caracterizar a linguagem verbal e não verbal. E 5, o texto faz referência sobre a diversidade. E já foi algo que eu falei no início da nossa aula. Então, caracteriza sim um texto com bastante diversidade, ok? Fica aí essas reflexões que com certeza serão retomadas na próxima semana através de exercícios. Boa semana para todos e bom estudo e até semana que vem.